pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, meu sinal é... Então, estamos aqui para mais uma aula sobre as usinas termonucleares. Então, espero que vocês estejam aí bem atentos para termos a nossa interação, que é muito importante. Estamos aqui com a nossa intérprete de Libras hoje, a Adriele, que vai conosco nessa linda viagem do conhecimento e chegar um pouquinho também para que nossos assuntos cheguem mais perto de vocês, que haja realmente uma inclusão para todos. Lembrando a vocês que nossas aulas, elas estão disponíveis na TV e também no canal do YouTube. Então, se vocês quiserem, vai lá, dá um like, faz alguma pergunta. Se quiser rever a nossa aula, ela está lá disponível no Educa Recife. Então, anotem aí qualquer dúvida e fiquem interagindo conosco aí no chat, tá certo? Estaremos bem atentas. Lembrando que nós temos também o aplicativo, né? Quem tem celular Android e quem tem celular iOS, está aí na nossa telinha o QR Code para que vocês possam baixar o aplicativo e chegar um pouquinho mais perto de nós. Queremos muito que vocês possam interagir nas nossas aulas, precisamos realmente de vocês, com essa participação linda que sempre acontece, tá certo? Então, fiquem aí atentos, avisem seus colegas, agradecendo já as professoras de vocês que estão nos apoiando, são nossos grandes parceiros, né? Os gestores de escola, os coordenadores, todos que fazem as escolas e os pais de vocês também, que estimulam muito que vocês assistam nossas aulas. E vocês também que estão bastante atentos durante essa caminhada. E aí, relembrando mais uma vez, o Novembro Azul, não é? Então, o homem que se cuida, ele não perde o melhor da vida. Então, prevenir contra o câncer de próstata. Então, novembro é um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata, um alerta aos homens. É uma doença considerada da terceira idade, que atinge mais homens a partir dos 55, 60 anos de idade. Então, é importante que todo mundo faça a prevenção, qualquer sintoma, não só no mês de novembro, mas durante todo o ano, mas novembro é realmente dedicado. Então, vou passar aí para a professora Isabel Borges, para ela comentar um pouquinho e dizer como é que está o nosso chat aí, professora. Olá, pessoal. Estamos bem, Cláudia. Temos um bom número de alunos, né? E aí já a presença de Cássio, de Luciano, de Andriele, que estão aqui participando já do chat. E eu estou convidando a participar mesmo, pessoal. Coloca aí o nome da escola para a gente saber quais são as escolas de vocês e falar aqui como a Cláudia aqui agradeceu a todos. E também ficar atento aos questionamentos. E também vocês podem fazer perguntas, que a gente vai expor as perguntas aqui e tentar esclarecer da melhor maneira possível. Vamos lá, Cláudia. Que bom, professora Isabel. Muito obrigada por estar aqui comigo. E obrigada a vocês, alunos, que estão aí já interagindo e estão bem atentos. Então, o que foi que nós vimos na nossa aula anterior? Então, nós vimos a usina termonuclear. Nós vimos também como funciona uma usina termonuclear e vamos dar ênfase mais hoje o funcionamento do núcleo do reator de uma usina termonuclear e também vimos os estados que lideram na produção de energia nuclear, os países também que lideram, né? Nós falamos sobre todos eles, quem mais utiliza a energia nuclear. E hoje nós vamos iniciar como funcionamento da energia termonuclear, realmente como funciona. Então, nós visitamos o Museu de Ciências Nucleares na Universidade Federal de Pernambuco. Ontem eu passei um vídeo para vocês sobre como ocorre a fissão nuclear, né? Com o Rafael, que é um estudante de engenharia de energia da Universidade Federal, e ele está lá no museu, nos recebeu muito bem, desde já, meu agradecimento, e trago para vocês um videozinho realmente do funcionamento interno da usina termonuclear. Então, prestem bastante atenção aí para vocês verem como eu falei para vocês ontem sobre como era realmente o reator, como era esse funcionamento. Então, ele traz um momento assim bem claro para nós vermos o circuito primário, secundário. Nós vimos que eles não têm ligação entre si e o Rafael vai nos explicar direitinho. Vamos ver aqui esse vídeo que vai nos explicar como é que acontece. Então, isso aqui é uma planta de uma usina que é a PWR.
é a usina que a gente tem em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E por que a PWR? Né? Porque ela é mais segura. Mais de 70% das usinas no mundo são da PWR. É um tipo de usina bem segura e a gente vai ver por que ela é bem segura. Né? Ela tem algumas particularidades e a gente vai conhecer elas de segurança. Né? Pronto. O combustível fica aqui dentro, produzindo calor, produzindo energia. E como é que a gente converte em energia elétrica? Né? Fica tudo dentro de uma piscina grandona. Aí, dentro da água, a água vai circular aqui no que a gente chama de circuito primário. Né? Circuito primário. Aí, essa água daqui, ela não vai ferver. Por quê? É PWR, de reator a água pressurizada. Porque ela tem um pressurizador. O que esse pressurizador faz? Ele aumenta a pressão e faz com que a água não evapore até os 400 graus. Quase 400 graus ela não evapora, ela continua líquida, para a gente ter ela circulando. Só que essa água daqui, o que a gente chama de circuito secundário, essa água não está com pressurizador, então essa água evapora a 100 graus. Por isso a gente chama essa parte de gerador de vapor, porque ele produz vapor. O vapor sobe, gira a turbina aciona o gerador elétrico, que produz eletricidade. Pronto, e é assim que a gente produz energia em um reator nuclear. Né? Só que aí continuando, porque a gente tem vapor aqui. O vapor vem, gira a turbina, aí está vapor. Então a gente vai ter outro circuito, que a gente chama de circuito terciário, que é uma água que vem do rio, mar, lago, oceano, qualquer tipo de fonte de água que a gente tem que ter permanente, porque tem que ter sempre essa água. Né? Toda usina é colocada do lado de uma fonte de água, assim, vocês podem prestar atenção. Como, por exemplo, em Angra dos Reis, é do Oceano Atlântico. Né? É do oceano. Então essa água daqui, ela resfria o vapor, ela vem, resfria o vapor volta ao estado líquido. Então esse aqui se chama condensador, porque condensação é um processo de transformação da água do vapor para o líquido. Né? Então, no condensador, volta aqui líquido, isso é uma bomba, bombeia de volta líquido, aí está líquido, vapor, gira a turbina, produz eletricidade, líquido, vapor, gira a turbina, e assim vai todo o processo se repetindo e produzindo energia continuadamente. Tá? Essa água daqui, como ela está roubando calor, né, ela está resfriando, ela fica um pouquinho mais quente. Então, a água do oceano, por exemplo, perto de uma usina nuclear, ela é um pouquinho mais quente. Mas é só um pouquinho, só 1 grau. Só que 1 grau já é o suficiente para alterar a vida marinha, que é muito sensível. Né? Todas as plantas também são muito sensíveis à variação de temperatura. Né? Então, a temperatura da água varia mais ou menos 1 grau e mudou todo o ecossistema. Não é que ele morreu e não existe mais. Não é nem que ele se adaptou, sofreu mutação, não é nada disso. Ele apenas foi embora, os animais que tinham ali, e vieram novos que são adaptados para 1 grau mais quente. E agora vivem todo lá. E numa usina nuclear, existe um controle ambiental bem rigoroso. Você vai em Angra dos Reis, é tudo muito organizado, limpo, né? Porque assim, não existe lá para desmatar, para caçar. Então todo mundo tem todo um controle ambiental, né? Existe assim uma equipe de biólogos que todo dia passa pela região para ver como é que está a vida, se está tudo certo. Bem, pessoal, vocês viram aí como é realmente o funcionamento. Nós podemos ver o circuito primário, secundário, terciário. O que vimos na aula anterior, que eles não têm contato entre si para ter um melhor controle de segurança, não é? Em qualquer vazamento. Quando o circuito primário está com defeito, a central já informa e eles já vão identificar
o que é que está acontecendo nas usinas nucleares. Viram também que tem realmente um controle ambiental também, existem biólogos lá controlando, vendo, proibido a caça, a pesca em regiões próximas, então é todo um controle, todo um funcionamento. E nós vimos que o reator é PWR, ele dá mais segurança para não acontecer tantos acidentes nucleares como o de Chernobyl, que era outro reator. Então, eles estão vendo, outros países também, que uma grande saída é o uso da usina nuclear, não é? Como eles não têm, como no Brasil, a quantidade de água existente, então eles estão partindo já para esse momento de utilizar as usinas nucleares para a produção de energia, que realmente é outra forma de produzir energia. E aí, professora Isabel, espero que vocês tenham entendido direitinho. Esse aí é o resumo realmente dos circuitos que nós vimos na aula anterior. E aí, professora Isabel, tem alguma pergunta, alguma participação aí? Tem sim, Cláudia. Estou muito feliz, né? Estamos muito felizes porque uma grande quantidade é Luciano, Cássio, Beatriz, Maria, Tito, Andriele e Diógenes estão aqui. O chat está bombando de participação. E Diógenes coloca que o som estava baixo para ele. Eu disse que a gente está tentando resolver e vamos tentar colocar na descrição dessa aula esse vídeo para vocês poderem assistir depois, tá certo? Então, para a Diógenes, para quem colocou aqui que o som estava baixo, que é muito importante, como a professora Cláudia acabou de falar, que vocês revejam essa aula. E aí, na descrição, nós vamos colocar esse vídeo para vocês poderem assistir mais vezes e aprender, de fato, todo esse processo. Pode continuar, gente, Cláudia. É muito importante que vocês aprendam realmente, quando passar essa pandemia, procurar com o professor de vocês uma visita a esse museu, que está lá sempre alguém que vai explicar, porque lá também a iluminação é fraca para também não danificar os objetos que tem lá. Então, nós não tínhamos uma iluminação boa. Em questão de pandemia, o Rafael, como a gente estava presente, nós estávamos de máscaras por segurança, então o som não saiu muito bom, tá certo? Mas, como a professora Isabel disse, vamos deixar disponível para nós entendermos realmente esse funcionamento e realmente agradecer ao Rafael a disponibilidade. Eu fiquei encantada com essa visita, pelo atendimento, pela explicação e essa aula que eu ia trazer para vocês. Então, vocês viram realmente como funciona o interior de uma usina termonuclear, não é? Realmente os reatores, todo o circuito primário, secundário, terciário, eles são isolados para não ocorrer qualquer vazamento e ter alguma contaminação. Então, aqui eu trago para vocês que a energia nuclear, ela é uma alternativa às limitações de fontes naturais, como rios, nós produzimos energia hidrelétrica, como o carvão, o gás e o petróleo. Então, ela surge como outra alternativa de forma de energia, como temos também as eólicas, a energia solar. Então, a energia nuclear, ela surge no momento como outra fonte de energia, de produção de energia, para podermos ter nosso maior conforto e utilizarmos outra forma de energia. E a energia nuclear no Brasil, como é que ela está? Ela representa 2,8% da oferta no Brasil, hoje, conforme os dados da Eletronuclear. E ela abastece o Rio de Janeiro. Então, a energia nuclear hoje no Brasil abastece especificamente o Rio de Janeiro e comporta mais ou menos 2,8% da oferta de energia no país. Enquanto as hidrelétricas, elas ofertam mais ou menos 15% de energia no país. O Brasil, ele tem duas plantas nucleares, né, em atividade, Angra 1 e Angra 2. Angra 1 gera 640 megawatts de potência e Angra 2 tem a capacidade de 1.350 megawatts de potência. Então, nós temos hoje em funcionamento somente essas duas em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. E nós temos Angra 3 em fase ainda de construção. Estão tentando realmente terminar. Após algumas publicações, eu estava vendo que o objetivo realmente é terminar a Angra 3 por conta da escassez de água e estamos com problema de
produção de energia. Então, eles estão pensando em terminar a construção de Angra 3. A partir de 1968, o governo brasileiro ele começou a desenvolver o Programa Nuclear Brasileiro. E esse programa era realmente destinado a implantar no país a produção de energia atômica. Então, desde 1968 que o país tinha essa ideia. Lembrando que existem vários acordos em vários países e o Brasil sempre está lá presente desde 1968, para inovar, né? Para usar a tecnologia realmente e usar de forma correta, numa forma de produção de energia. E o Brasil, ele possui a central nuclear Almirante Álvaro Alberto, constituída por 3 unidades, que é o nome certo de Angra 1, Angra 2 e Angra 3. E atualmente, depois de algumas atualizações tecnológicas, as usinas Angra 1 e Angra 2 estão entre as mais modernas do mundo, tanto no quesito segurança quanto no rendimento. Então, nós vimos anteriormente que realmente Angra 1 e Angra 2, o reator, como é PWR, ele garante uma segurança nas usinas nucleares, questão de vazamento, porque diferente da de Chernobyl, que funcionava com grafite e aí explodiu, houve uma explosão, foi o maior acidente nuclear conhecido atualmente. Mas no Brasil e em vários outros países, eles já estão usando com esse reator, como o Rafael falou, PWR, que ele dá uma maior segurança e tem a central de controle que está constantemente controlando como é que está o funcionamento das usinas nucleares e também como aquele controle com o meio ambiente. Apesar de, como o Rafael falou, existem animais, como a água sai com uma temperatura mais elevada, existem animais que foram para outros locais, se deslocaram, e outros animais vieram para se adaptar àquele tipo de água, àquela temperatura da água, que é considerado hoje como uma desvantagem da usina nuclear, uma agressão ao meio ambiente, entre aspas. Angra 1, alguns consideram e outros não. Angra 1, a primeira usina nuclear brasileira, entrou em operação comercial em 1985 e opera com um reator de água pressurizada, como eu disse a vocês, que é o PWR, e é o mais utilizado no mundo. Isso garante uma maior segurança. Ele, com 640 megawatts de potência, Angra 1 gera energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes, como Porto Alegre ou São Luís. Então, Angra 1 está funcionando desde 1985 e tem essa potência aí de 640 megawatts. E vamos ver as vantagens também que existem nas usinas nucleares. Como todas as que produzem energia, nós vemos que temos tantas vantagens como desvantagens. E vamos no chat aqui com vocês. Eu vou perguntar, ver se vocês estão atentos aí. Qual o estado onde estão localizadas as usinas nucleares? Vocês sabem? Eu já falei aqui. Vamos lá, coloquem aí no chat. Professor Isabel está aí atento. Qual o estado brasileiro onde as usinas hidrelétricas de Angra 1 e Angra 2 estão localizadas? Vejam aí e vão colocando. Eu já falei aqui, acho que vocês estão bem atentos aí. E a nossa interação de hoje, tá certo? Vamos lá. E aqui Angra 2. Então, Angra 1 nós vimos que já está em funcionamento e Angra 2 também. Angra 2 é a segunda usina nuclear brasileira e ela começou a operar mais recente, em 2001. Ela tem potência maior do que Angra 1, ela tem uma potência de 1.350 megawatts e Angra 2 ela é capaz de atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes como Belo Horizonte. Então, Angra 1 tem a capacidade de abastecer uma cidade de 1 milhão de habitantes e Angra 2, a capacidade dela é dobrada, 2 milhões de habitantes. Então, a cada dia eles estão inovando, né? A tecnologia está avançando. Então, desde 2001 que Angra 2 está funcionando. E Angra 3, há tempo que está em fase de construção, deu uma parada, mas agora eu acho que eles vão tentar terminar Angra 3 para ser outra usina nuclear que está funcionando no Brasil e com o mesmo sistema. Angra 3 ainda está em fase de
construção sem término previsto. Ela será a terceira usina da central nuclear, localizada na praia de Itaorna, em Angra dos Reis, também no Rio de Janeiro. Quando entra em operação comercial, a nova unidade com potência de 1.405 megawatts será capaz de gerar mais de 12 milhões de megawatts-hora por ano. E ela é energia suficiente para abastecer as cidades de Brasília, Belo Horizonte, durante o mesmo período. E aí, professora Isabel, alguém já respondeu? Porque aqui eu já falei um pouquinho. E aí, como é que tá? Sim, Cláudia, respondeu sim. Adriano colocou Rio de Janeiro, né? Eu quero também aqui, né, fazer uma correção, é Sandriele, e eu estava dizendo Andriele. Então, vai aí meu pedido de desculpa, já consertei aqui, viu? Muito bem-vindo a todos. Estou gostando de ver a conversa de vocês aqui, mas estamos esperando mais respostas, né? Então, a professora Cláudia deu até uma dica agora. Mesmo que a partir desse instante ouviu e lembrou, coloca aí no chat, é importante também termos esse registro da participação de vocês com a resposta, pessoal. Bem-vinda, Sandriele. Nós temos quase o nome da nossa intérprete, que é a Adriele, né, professora Isabel? Então, bem-vinda à nossa aula. Então, respondam aí as vantagens agora da usina nuclear. Eu trago para vocês. Ela é uma fonte de energia mais barata, é considerada, mas, no entanto, um dos pontos a favor da energia nuclear é que sua produção também não é tão cara quando comparada aos demais tipos de produção de energia. Então, ela é considerada uma fonte de energia que torna-se barata. Ela é construída normalmente em zonas próximas às zonas urbanas. Então, quando chega até as casas das pessoas, ela não precisa ter tanto como a hidrelétrica, que nós vimos que as redes de transmissão, elas são colocadas distantes, então torna-se uma energia cara até chegar às nossas casas. Já a energia nuclear, ela é considerada uma energia barata para que ela possa funcionar, continuar em operação. Também ela tem uma característica para o meio ambiente, ela não emite gases poluentes durante a sua produção. E a produção de energia nuclear não ocorre por meio de queimas, como nós vimos, e auxilia na redução de gases poluentes na atmosfera. Também ela pode ser considerada uma vantagem, já que ao optar por essa fonte, seria possível reduzir drasticamente a emissão de gases e poluentes causadores do efeito estufa. Como não ocorre a queima de nenhum combustível, então evita a emissão de gases que vão poluir o meio ambiente e que vão contribuir com o efeito estufa. Então, por isso que ela é considerada uma energia que não polui, né? Uma energia limpa, apesar de usar o urânio 235 como um elemento para que possa emitir a fissão nuclear e ocorrer a produção de energia. E suas usinas não exigem áreas externas, então não precisa, como uma usina hidrelétrica, ter uma área grande, com uma quantidade de água grande. Ela não precisa essa grande área externa. Outro fator também, que acaba sendo prejudicial na produção de energia, da energia hidrelétrica, que precisa de ter uma área grande, né? O que acaba resultando desmatamento e mudanças também no ecossistema local. Então, as usinas hidrelétricas, que vamos ver futuramente, em muitos momentos ela agride muito o meio ambiente, atinge muito o ecossistema e causa também questões socioambientais, né? Tanto para a sociedade como para o meio ambiente, por precisar de uma área enorme para ela poder ser construída. Aqui as desvantagens da usina nuclear, algumas, né? Ela é uma fonte de energia não renovável, porque como ela usa urânio 235, o urânio um dia pode se acabar. Então, ela realmente é uma fonte de energia que não é renovável. E atualmente a matéria base da energia é o urânio, que esse material é fonte de energia não renovável. Então, ele não renova como a água que nós vimos nas usinas hidrelétricas. É uma das desvantagens da usina nuclear. Isso porque o urânio, ele se apresenta em grande quantidade limitada na natureza, aliás, em quantidade limitada. E seu processo de aparecimento leva muitos anos. E até que nós vimos na aula anterior, Rafael falando, não é todo urânio que ocorre a fissão nuclear, né? Só o urânio 235 que vai ocorrer a fissão nuclear
causar explosão no reator para geração de energia. Então, por isso que é considerada uma desvantagem. E também ela é altamente radioativa, um fator que coloca a energia nuclear em situação bastante negativa. Ela é radioativa porque ela é extraída de materiais radioativos, que é o urânio, e muito prejudicial se houver vazamentos, né? Apesar de toda a segurança que acontece nas usinas nucleares, mas já tem muitos relatos de vários acidentes com as usinas nucleares. E aí, professora Isabel, como é que estamos aí? Estamos apresentando assim, alguns estão colocando que tem algumas falhas, né? Está dando uma quedinha aí da internet, mas estamos ligados. Todos estão aqui muito atentos, Cláudia. Eu acredito que a quantidade de informações, né, e de novidade nessas informações estão fazendo com que os alunos fiquem paradinhos em alguns momentos, atentos às respostas. Então, já estou me despedindo de vocês e conto com vocês na próxima aula, pessoal. Vai lá, professora Cláudia. Bem, gente, nós já estamos nos despedindo, nossa aula já está acabando, mas vocês pesquisem na internet sobre usina nuclear, na trilha de vocês, façam as atividades, vejam os vídeos, procurem informações sobre as usinas nucleares, que amanhã também nós temos ainda mais uma aula sobre usina nuclear. É muito importante esse conhecimento, caem várias questões e é bom a gente aprender realmente como é esse funcionamento e ter o cuidado também com a energia na nossa casa, ter cuidado para não gastar muito, que ela está alta, não é? Então, obrigada, pessoal, pela participação de vocês, estejam bem atentos, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.